O visitante especial. Havíamos sido informados anteriormente que nossa comunidade receberia a visita de nobre entidade residente em outra dimensão, que viria trazer-nos notícias preciosas a respeito do futuro programa de atividades que seriam realizadas proximamente na Terra, no qual nos encontrávamos inscritos, Oscar e nós. O dia transcorrera, portanto, assinalado por doces expectativas. À noite, no horário convencionado, enquanto os céus bordavam-se com os diamantes estrelares, dirigimo-nos o amigo e nós ao recinto dedicado às conferências especiais. Tratava-se de um edifício semicircular, cercado por jardins bem cuidados, nos quais se destacavam árvores frondosas e fontes luminosas, cujas águas bailavam no ar ao som de deliciosas melodias, em ampla área no coração da colônia. A sala reservada para eventos dessa magnitude comportava 2.000 pessoas, especialmente convidadas. Outras salas de menor porte havia, preparadas, porém, para encontros menores e especializados, devidamente equipadas de recursos tecnológicos que permitissem melhor apreensão dos conteúdos apresentados. A cúpula superior era composta por substância transparente que permitia ver-se o zimbório de veludo escuro da noite com seus pingentes de prata fulgurante. De todo lugar no auditório elegante tinha-se a perfeita visão convidativa à reflexão, à viagem interior. Pairava no ambiente a psicosfera resultante das atividades que ali se realizavam com regular frequência. A pouco e pouco, discretamente ou em conversação gentil e tonalidade meiga, foram-se repletando as poltronas confortáveis com os que chegavam enquanto se aguardava o acontecimento. Antes das 20 horas, conforme os relógios terrestres, a sala se encontrava repleta. O nosso governador-geral fizera-se presente, acompanhado por outros membros responsáveis pela nossa comunidade, demonstrando o alto significado daquela ocorrência. Recebêramos vagas informações a respeito do nobre Órion, que viria da constelação do Touro, particularmente de uma das Pleiades, a fim de apresentar-nos considerações relevantes a respeito do momentoso projeto sobre reencarnações em massa, conforme vinha acontecendo no amado planeta desde a segunda metade do século passado, e horas se intensificariam. É interessante essa parte, né? Porque ele coloca aqui que já vinha recebendo desde a segunda metade do século passado, né? Então, ou seja, a partir ali de 1950, né, começaram a vir vários espíritos. E a gente fica imaginando, né, os assuntos, as várias trabalhos que foram realizados, né? Um deles, né, já que eu sou mais ligado à parte de tecnologia, eu fico imaginando a própria estrutura da internet, porque para nós termos essa, né, a internet, essa hiperconexão que tá acontecendo no planeta, na verdade foi muito trabalho nas bases que foram estruturados, né? Desde o desenvolvimento do transistor, dos chips, né? Ou seja, tem toda uma tecnologia em um assunto que foi realizado para que pudesse
construir essas bases, né? Então as linguagens de programação, os computadores, então houveram pessoas que foram meio que luminares, que foram trazendo assuntos que ficaram meio, né, que eles ficam, que não são tão conhecidos, mas que foram preparando as bases, né, dessa emergência que foi, por exemplo, a internet. E eu fico imaginando em muitas outras áreas, na área de tecnologia, na áreas sociais, né, nas áreas de organização, a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que dali surge tantos aspectos de trabalho. Então eu fico imaginando todos esses trabalhos que foram surgindo, que a gente nem sabe, mas que foram trazidos de espíritos de fora do planeta, e espíritos também do planeta, né, de altas categorias, de altos planos, que foram reencarnando e trazendo essas informações, essas organizações. É interessante isso, né? Que ao mesmo tempo que foi feita uma preparação, né, para o planeta conseguir receber esse estágio de evolutivo, né? E ao mesmo tempo foram mandando os mais evoluídos para promover a evolução do planeta em si, nas tecnologias, nos ensinamentos, foram se enviando também, né, os espíritos que precisavam de talvez uma última tentativa de resgatar um pouco das suas fraquezas, dos seus defeitos, né, para ver se eles conseguiriam de alguma forma seguir na Terra, né? E outra coisa que me chamou a atenção mais no início, né, toda vez que vai fazer qualquer tipo de trabalho, né, um simples conferência, né, de um ser mais evoluído, um espírito mais evoluído, toda a preparação que é feita, né, toda a atmosfera que é criada, trabalhada, preparada, para que aquilo se integre totalmente com todos os participantes, com todo o ambiente. Né? Isso eu acho sempre muito interessante, que mesmo estando numa colônia já evoluída, que vai receber um ser mais evoluído ainda, há toda uma preparação especial também para que isso aconteça e corra com máxima perfeição. É interessante mesmo isso, Silvio. E eu fico imaginando porque ele veio para conversar em uma colônia. Então eu fico imaginando que isso deve ter acontecido nas diversas colônias no planeta, como que é um trabalho portentoso que a gente nem imagina, né? Esse trabalho que está acontecendo da regeneração da humanidade. E foi interessante essa questão que você colocou, que quando a gente tava lendo, eu pensei isso também. Toda a preparação ali, né? A, do ambiente, as pessoas, a distribuição das funções é muito grande, sabe? É de uma escala assim além do que a gente pode imaginar. Que hoje eu até mandei uma mensagem para você cedinho, esse negócio da preparação me tocou muito, porque hoje, quando eu acordei, ou não, né, não sei se eu estava acordado, eu estava acompanhando, como se fosse uma construção, uma fortificação, pelo lado de fora. Eu ia caminhando e eu estava ali para fiscalizar a integridade dos muros. Eu ia andando, circulando toda a construção e fazendo a minha impressão era exatamente essa. Eu ficava ali olhando de cima a baixo o muro para ver se estava tudo perfeito, estava tudo direitinho. Era um simples trabalho de fiscalização da integridade, né? Que não deixa de ser uma preocupação com a proteção do local, né? Nossa, Silvio, que interessante. Que interessante. Eu não vi, eu não vi, né? Que eu já acordei, já vim aqui para os trabalhos individuais, eu não tinha visto. Mas que sensacional. E é isso mesmo, né? Porque a proteção é um ponto quase que inicial nesses trabalhos, né? Porque esses trabalhos chamam muito atenção. Então, essas barreiras magnéticas, essas estruturas, é um dos pontos muito importantes nesses trabalhos. Que interessante. Isso foi hoje que você está falando. Foi, agora quando eu acordei de manhã cedo.
Que bacana, rapaz, que bacana, que bacana. E deve ter sido já desses locais que hoje vão ter acolhimentos, né? Já deve estar sendo em algum dos campos de acolhimento que vai ser destinado aos nossos trabalhos de radiação de hoje. A minha sensação era com o campo que a gente está mais ligado. Não posso dizer que seria o nosso campo de acolhimento, né? Mas assim, a impressão é que era com o qual a gente está mais ligado. Nossa, bacana, bacana. Eu acho que pode ser mesmo, viu? Então vou continuar aqui. A mesa em destaque, à frente do auditório, repousava sobre um estrado que a colocava em posição que permitia a perfeita visão por todos os presentes. Antes de serem convidados os membros que a constituiriam, o grupo coral infantil apresentou-se cantando o Miserere, que se refere ao Salmo 51, também chamado da Penitência, composto por Gregório Alegre, e numa adaptação de Mozart no século XVIII, que, muito jovem ainda, ao ouvi-lo por primeira vez, memorizou e o adaptou com ligeiras alterações. A bela música se inicia com uma súplica: Senhor, tende misericórdia de mim. E prossegue comovedora, caracterizada pelo arrependimento dos erros praticados e rica de certezas do divino amor. As emoções tomaram-nos a todos, enquanto as vozes angélicas rogavam compaixão para as nossas imperfeições e nos as acompanhávamos em estado oracional. Quando se deu o silêncio profundo, o mestre de cerimônias convocou o administrador e mais alguns dirigentes valorosos para que completassem a mesa diretora. É interessante que nesse trecho que a gente leu, é algo que é super comum, que a gente já falou sobre isso, mas todos esses trabalhos, antes de começar, o aspecto da música, da arte, ele sempre está ali como uma preparação, né, para algo que já aumenta o padrão vibratório, já sensibiliza os componentes para permitir uma melhor sintonia nos trabalhos que vão acontecer. Então a gente vê isso constantemente, né? Quase sempre a música, mas às vezes tem uma pequena peça teatral, né? Tem alguns casos que são assim. Esse aspecto da arte, ele promove é, essa propensão a níveis vibratórios mais altos. E a gente percebe que é muito utilizado mesmo na espiritualidade maior. Eu ia falar Eu ia falar exatamente isso. exatamente isso. A percepção que eu estou tendo cada vez mais a ligação com a música. Cada vez mais a música está servindo de gatilho para minha introspecção e conexão com os grupos espirituais que a gente vem trabalhando, né? Hoje mesmo pela manhã eu já ouvi uma sequência de músicas, todas que são, na verdade, verdadeiras orações, né? E todas elas me emocionaram muito, né? Ser envolvido por uma emoção, uma doação, uma integração com tudo que está acontecendo, e vem tudo da música. E eu tenho prestado atenção agora em tudo que eu estou lendo. Geralmente, os momentos de apresentação, de preparação, como você diz, eles são precedidos ou são mantidos com música. Então vou continuar aqui. A seguir, solicitou ao espírito Ivon Costa, abnegado divulgador do espiritismo durante a primeira metade do século passado no Brasil, que proferisse a prece inicial. Observei que, num dos lados da mesa, à distância regular, duas entidades femininas com longas vestes vaporosas e alvinitentes sentaram-se ao lado de um tubo formado por
tênue claridade que descia do teto. O amigo citado, visivelmente inspirado, com uma voz melodiosa, como uma flauta habilmente tocada, pôs-se em prece que acompanhamos em silêncio. Antes de ler a prece, esse ponto também é algo que a gente pode refletir, né? Quando ele coloca ali, à distância regular, duas entidades femininas com longas vestes vaporosas e alvinitentes sentaram-se ao lado de um tubo formado por tênue claridade que descia do teto. Então, esses equipamentos, eles facilitam essa comunicação entre planos, né? Então a gente também vê em várias obras espíritas, em várias obras em que eles contam a organização no plano espiritual desses equipamentos que facilitam a comunicação. Então nos faz, por um processo de extrapolação, pensar que em breve, né, do ponto de vista da evolução da tecnologia no planeta, a gente vai ter algo assim também. Então, equipamentos que vão facilitar a comunicação entre planos, né? Então, a transcomunicação instrumental já são aí essa área que está trabalhando e desenvolvendo esses futuros equipamentos que vão estar na humanidade facilitando essa comunicação entre os planos, né? Então isso aí é interessante, que é quase um processo meio que de materialização mesmo, né? Então essa ele permite ali a densificação de entidades bem mais sutis, né? Quer dizer, não sei se esse vai ser assim, mas tem outros que a gente vê nas obras de André Luiz, que basicamente são equipamentos que permitem materialização, mas são os mais variados equipamentos que existem para possibilitar essa comunicação entre os planos. E a gente pode até colocar esse meio de comunicação que nós temos agora, né, via internet, como assim já o precursor, né, terreno desses métodos de comunicação que vão se desenvolver, né, a nível de outros planos, né? A gente já está começando a treinar no nosso plano formas de comunicação impensáveis há anos atrás, né? Que quem sabe vai ser como a gente está aqui conversando em dois estados diferentes. A gente vai estar falando em planos diferentes, serão estados, serão planos diferentes. Nós vamos estar conversando como estamos agora. É interessante isso. Nossa, é interessante mesmo. Já é uma preparação, com certeza. Né? A gente vai percebendo que você estando em outro estado, um outro local geográfico, e a gente está em sintonia, né? E os nossos grupos também, às vezes são grupos imensos com pessoas de vários estados e todo mundo em sintonia. É muito bacana mesmo. Acho que é isso mesmo, já é uma preparação. E até a questão do próprio trabalho, né? Que com a pandemia houve uma grande ampliação do teletrabalho, né? Do trabalho remoto, onde as pessoas elas ficam em casa e vão realizando os trabalhos e cada vez mais criando essa não localidade, né? Então estão se trabalhando de formas não locais e em breve vai estar isso também entre planos, né? Então as pessoas estão em planos diferentes, mas realizando trabalhos que se complementam, trocando informações. É bonito, é bonito. Então vou ler aqui, continuar. Então agora vai ser a oração que o Ivon Costa ele vai realizar. Jesus, benfeitor nosso, enquanto o planeta amado estertora no sem processo de aprimoramento evolutivo, padecendo rudes provas e expiações, arrebatando os seus habitantes em direção a sofrimentos inenarráveis, aqueles que aqui estamos reunidos e te amamos, suplicamos misericórdia em face da inferioridade moral que
predomina em a nossa natureza espiritual. Desde há milênios que a todos nos convocas para a construção do reino espiritual nas mentes e nos corações, sem que hajamos atendido corretamente ao teu chamado. Nas culturas e civilizações antigas, desde os períodos dos Sumérios, alguns de nós demos-nos conta do alto significado da existência terrestre, deixando-nos, porém, anestesiar pelos vapores da matéria enganosa. Mais tarde, na Pérsia e em Nínive, tomamos conhecimento da verdade e dos seus mistérios, para logo os abandonarmos, seguindo as tubas guerreiras de Dário ou de Salmanassar, conquistando terras e disseminando a morte. A nossa foi então a sementeira de sangue, de orfandade, de viuvez, de ódio, e a colheita foram as dores acerbas e sem nome da Babilônia e do Egito, que nos fascinaram com os seus templos faustosos, arrastando-nos depois para as derrotas sangrentas com Astíagues e o assassinato de Akenaton. Transitamos pelos montes do Tibete e as planuras da Índia, repetindo as lições do Mahabharata que nos emocionavam, sem que conseguíssemos alterar a belicosidade infeliz que nos assinalava. A China, veneranda por Forri e os seus filósofos, ensinou-nos sabedoria. Entretanto, não nos arrefeceu a sede alucinada de poder sobre a Manchúria e os povos vizinhos, que também a destroçaram várias vezes com os seus carros de destruição. Atravessamos o deserto com Moisés, como faríamos depois com Esdra, por nobreza de Sírio, para reconstruir o templo e reerguer Jerusalém. E atacamos os filisteus e outros povos, semeando terror, malsinando, destruindo. Atenas encantou-nos desde os dias de Anaxágoras, depois com as lições de Sócrates, não impedindo, porém, que nos entregássemos em Esparta à hediondez e às lutas incessantes. Acompanhamos Ciprião, o africano, como fizéramos com Alexandre Magno, o macedônio, e Aníbal, o cartaginês, embora conhecedores da filosofia em torno da imortalidade e da interferência dos deuses em nossas vidas. E contigo, após ouvir-te as lições de incomparável beleza, abandonamos a fidelidade e convertemos a tua doutrina em poder de mentira, luxúria, hipocrisia e desventura. Assim atravessamos a noite medieval, advertidos por mártires e santos, apegados à infâmia e ao horror. Morremos e renascemos vezes sem conto, despertando realmente para a vida em abundância, quanto as claridades do Espiritismo nos arrancaram da densa treva interior, da ignorância e do abismo da loucura egotista. Houve uma pausa comovida. Todos respirávamos ao ritmo da narração evocativa, profunda e grave. Logo depois prosseguiu com o mesmo timbre de voz e a mesma emoção. Silvio, eu continuo? Tá na hora, né? É que a gente vai parar no meio da oração dele, né? Você que sabe, eu posso continuar até terminar a oração ou a gente para por aqui. Acho que não é terminar a oração, porque senão a gente vai parar no meio da oração, né? Perfeito, então. Mas depois a gente vai ter que recapitular. Perfeito, então vou continuar. Mais de uma vez a tua misericórdia sacudiu a barca planetária, qual ocorreu
há pouco através do tsunami, demonstrando a fraqueza dos engenhos humanos e suas parcas possibilidades de conhecer os desígnios de Deus, a fim de a todos despertar-nos em definitivo. Novamente, solicitaste o apoio de outros espíritos para a grande transição que logo mais terá lugar no mundo físico. Permite-nos agora que o embaixador de outra esfera que estamos aguardando possa trazer-nos a tua bênção em nome do amor universal, a fim de que realmente conscientes consigamos servir-te com discernimento e abnegação. Aqui estamos, genuflexos e expectantes, a teu serviço de coração e mente abertos à verdade. Misericórdia, Senhor. Aí a gente pode parar aqui, né? Perfeito.